Prezados senhoras e senhores, um bom dia. Eu gostaria de saudar a todos e desde já agradecer à comissão organizadora, em especial a professora doutora Patrícia Ashton Prola, pelo convite em coordenar a mesa Ciência e Uso de Dados Pessoais Sensíveis nessa 40ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que desde a sua criação, em 1970, tem como missão a conjugação da assistência, do ensino e da pesquisa. A proteção da pessoa humana e a proteção de dados pessoais e dados pessoais sensíveis é crucial para o desenvolvimento de pesquisa envolvendo seres humanos, em respeito a parâmetros éticos, bioéticos e jurídicos. Nessa conjuntura, é essencial tratar do tema na perspectiva dos marcos normativos nacionais e internacionais, em particular da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, Lei 13.709 de 2018, vigente na sua quase totalidade no mês de setembro deste ano, e do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, vigente desde 2016. Para conversar sobre o tema, temos um time destacado de juristas, estudiosos da área de proteção de dados pessoais. É com muita alegria que eu gostaria de apresentar os nossos convidados. A professora doutora Cristina Maria de Gouveia Caldeira é coordenadora do Privacy and Data Protection Center da Universidade Europeia de Lisboa, universidade que também a professora leciona em nível de graduação e pós-graduação. A professora Cristina é pós-doutora na área de propriedade intelectual pela Universidade Nova de Lisboa, é doutora em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, doutora em Ciência Política pela Universidade Católica Portuguesa e na qual a sua tese ela desenvolveu em parceria na Universidade de Oxford, St. Anthony's College, com o apoio da Fundação Gulbenkian. Atualmente, a professora Cristina é vogal da Comissão Técnica para a Proteção de Dados do Instituto Português da Qualidade, de Portugal. E, para nossa felicidade, é a pesquisadora associada do Laboratório de Bioética e Ética na Ciência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, investigando na área de proteção de dados biométricos. A professora doutora Cíntia Rosa Pereira de Lima, presidente do Instituto Avançado de Proteção de Dados, IAPD, professora de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, Ribeirão Preto, doutora em Direito pela Faculdade de Direito da USP, com estágio em Ottawa, University Ottawa, Canadá, livre docente em Direito Civil, Existencial e Patrimonial pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, na qual a sua tese de livre docência é relacionada diretamente à proteção de dados pessoais, pós-doutora em Direito na Universidade degli Studi di Camerino, Itália, líder e coordenadora do grupo de pesquisa Tutela Jurídica dos Dados Pessoais dos Usuários da Internet e também do Observatório Marco Civil da Internet. O professor Dr. Danilo Doneda, doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, advogado, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, membro indicado pela Câmara de Deputados para o Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, é membro da Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados para elaboração e redação do projeto da Lei Geral de Proteção de Dados nos setores de segurança pública e investigação criminal. É membro dos conselhos consultivos do projeto global PULSE, da ONU, do projeto Criança e Consumo do Instituto Alana e da Open Knowledge Brasil. Foi coordenador geral na Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Professor doutor Fabiano Menck, advogado, professor associado de Direito Civil da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Direito pela Universidade de Kassel, Alemanha, coordenador do projeto de pesquisa Os Fundamentos da Proteção de Dados
na Contemporaneidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Membro fundador do Instituto Avançado de Proteção de Dados, IAPD. Bom, como vocês puderam ver, nós temos um time e tanto, né, nessa manhã, a quem eu mais uma vez agradeço. Então, o meu papel aqui vai ser justamente aproveitar a expertise de todos os nossos convidados, e eu gostaria já de começar uma primeira pergunta, professora Cristina, em particular relacionada à Open Science. E gostaria, se possível, que o professor Danilo comentasse, né, também a respeito desse tema. Então, professora Cristina, né, como nós poderíamos contemporizar, né, o necessário compartilhamento de dados pessoais e sensíveis na área da ciência, observando a demanda em relação ao Open Science e os direitos de propriedade intelectual, especialmente os direitos autorais, e de proteção de dados pessoais. Bom dia, muito obrigada, senhora professora, um agradecimento muito especial pelo modo como tem defendido este tema e nos traz a este palco para discutir grandes desafios coletivos, não é apenas um desafio jurídico. Gostaria também de dar parabéns ao hospital por ter, no fundo, tornado acessível reflexões de grande relevo científico já há 40 anos. Os meus parabéns. Relativamente à questão que nos coloca no fundo três questões. É um desafio relacionado com a ciência, a Open Science, o Open Access, o desafio relacionado com o reconhecimento da autoria e, portanto, direitos autorais, e um reconhecimento e um desafio também relacionado com a proteção de dados, sobretudo a proteção de dados sensível. Gostaria de dizer que acrescentaria aqui um novo desafio ou um outro desafio, que é fazer ciência em português, fazer ciência em língua portuguesa. Dizer que, de uma perspectiva europeia, podíamos começar por dizer que a Agenda Europeia da Ciência e de Inovação, ela está a ser construída com base, ou pelo menos ancorada, nestes dois conceitos, a ciência aberta e o acesso aberto ao conhecimento. E que esses dois conceitos ganham uma força brutal em todas as políticas europeias. E, portanto, quando estamos a falar da proteção de dados, estamos também em linha com este novo paradigma de fazer ciência. E, portanto, fazer ciência aberta é um desígnio coletivo. É um desafio cultural, é um desafio económico, é um desafio político. E a ciência aberta não passa apenas pela disponibilização de informação, da informação contida na base de dados ou da informação que nos chega através das publicações. É certo que o ecossistema das publicações também nos oferece aqui alguma resistência, mas falar de ciência aberta é, no fundo, promover a democratização do conhecimento. É falar também da importância de reconhecer que a sociedade tem todo o direito de fruir desse mesmo conhecimento e dessa ciência. E, portanto, eu não olho para estas três dimensões com muita dificuldade, eu vejo todas elas no mesmo patamar. Eu vejo a ciência aberta e o reconhecimento da produção científica e a promoção da produção científica como um dever nacional, um dever de política pública e, neste caso, um dever de uma União Europeia. A própria União Europeia, ao conceber a sua ciência, a sua agenda científica e a inovação neste novo paradigma, neste modus operandi de fazer investigação, de fazer pesquisa, ela, no fundo, quer, através da ciência, dar um abraço ao mundo inteiro. E, portanto, esse objetivo tem de ser alcançado. E tem de ser alcançado na consciência, porém, de que é necessário preservar simultaneamente e reconhecer simultaneamente quem contribui para essa produção científica. E, portanto, já estamos a passar deste desígnio nacional de acesso e democratização ao conhecimento, passamos já para o reconhecimento de quem produz e quem produz ciência.
E, portanto, estamos já a caminho da proteção e da defesa do direito autoral. Estamos já no âmbito da propriedade intelectual, exatamente também um desígnio que deve ser um desígnio de todas as políticas públicas. E às vezes parece que há aqui uma oposição entre aquilo que é o acesso democrático ao conhecimento e à produção científica e aquilo que é um direito de quem produz. Ora, eu penso que estamos naturalmente a olhar para estas duas dimensões, estamos a olhar para elas porque são igualmente importantes. Eu reconheço que o autor precisa de ser reconhecido, precisa de ser estimulado, porque é através do autor que se vai continuar a produzir ciência. E, portanto, é através da criação que vamos alcançar a inovação e, portanto, precisamos de olhar naturalmente com equidade para estas duas grandes dimensões. Ora, falar de propriedade intelectual, naturalmente, como disse a senhora professora, podíamos estar aqui a falar também de patentes, já no âmbito dos direitos industriais, também seria naturalmente importante aqui discutir, no fundo, estes direitos de exclusividade e privativos, como é que eles se tornam um obstáculo à ciência, mas em boa verdade eu volto a olhar para estas duas dimensões como sendo naturalmente as duas faces da mesma moeda. E, portanto, de um lado temos uma ciência aberta que vai ter impacto naturalmente na vida do próprio produtor de ciência e temos, por outro lado, o criador, que é fundamental para a promoção dessa mesma ciência. E nesse campo, eu gostaria de dizer que o modus operandi de fazer pesquisa hoje em dia se alterou muito por via das novas tecnologias e por via da digitalização. Ora, a vida do autor, a vida do criador também se alterou pelas mesmas razões, porque o criador hoje tem um palco que não tinha no passado. E, portanto, mais uma vez, ter acesso ao conhecimento e produzir o conhecimento resulta naturalmente de um novo paradigma, de uma nova forma de estar na ciência que, no fundo, beneficia tanto um como o outro. Beneficia no seu todo, porque torna também a produção científica mais transparente. E, portanto, simultaneamente, encontro aqui mais uma ponte entre estas duas dimensões. E, portanto, o que é que eu posso dizer? Que o conhecimento científico constitui um bem público, um bem comum. Portanto, tem de ser acarinhado, tem de ser protegido juridicamente. Por outro lado, a produção do criador é crucial para este papel da ciência no mundo. E, portanto, tanto uma como outra, naturalmente, devem ser bem acarinhados pelo direito, devem ser acarinhados pelas políticas científicas. É evidente que nós temos aqui um desafio com o ecossistema das publicações. As publicações, por vezes, acabam por suprimir alguns direitos, nomeadamente os direitos do criador. E, portanto, a primeira ideia é a publicação tradicional, a publicação de mérito, é aquela que vai recolher da parte do próprio criador, da parte do pesquisador, um interesse fundamental e, portanto, os pesquisadores vão querer publicar nas publicações mais conceituadas e, por sua vez, vão, no fundo, constituindo um obstáculo para outras publicações que podiam naturalmente nascer abertas, nascer neste novo paradigma que não conseguem naturalmente evoluir porque há um campo muito, digamos, blindado das publicações que naturalmente estão a constituir um entrave a todo este movimento do Open Access. E aqui entra naturalmente uma visão de política pública, porque é necessário promover essa abertura à produção científica, mas também essa abertura, e tem naturalmente de haver um envolvimento político, nomeadamente ao nível do financiamento, porque não havendo financiamento público, dificilmente pode haver um Open Access, dificilmente pode haver uma democratização do acesso ao conhecimento. Ora, dizer que se estas duas dimensões, estes dois patamares oferecem muitas e diferentes resistências, nomeadamente porque as publicações não podem ser alvo na sua totalidade de qualquer governo e de qualquer intervenção política. Por outro lado, acresce esta responsabilidade, acresce uma responsabilidade suplementar para quem pesquisa, nomeadamente o objeto da pesquisa, a natureza dos dados
sobre o qual, no fundo, acaba por recair a sua pesquisa. Entramos aqui num outro mundo, mas que no fundo é um mundo afim dos dois primeiros, que é no fundo a proteção dos dados. O que é que a União Europeia fez? Promoveu em 2015 uma estratégia digital para a Europa. E nessa estratégia digital reconheceu a ciência aberta, reconheceu o acesso aberto como os dois pilares fundamentais da ciência e da inovação na Europa. Do outro lado, criou uma nova diretiva de proteção dos próprios direitos do autor, mas onde naturalmente permite uma exceção relativamente à própria pesquisa e, portanto, permite naturalmente que a pesquisa e o movimento e o novo paradigma da ciência aberta possa evoluir. Naturalmente também abriu a porta para a intervenção das novas tecnologias, nomeadamente a própria inteligência artificial. Essa diretiva já contempla a prospecção de texto e, portanto, constitui uma derrogação ao direito do autor, mas também contribuiu para responsabilizar as plataformas. E, portanto, os autores hoje podem naturalmente reagir contra uma plataforma que tenha naturalmente publicado uma produção que não tenha sido autorizada por si. E, portanto, estas plataformas passam agora a ser responsáveis por toda a produção e naturalmente por negociar em termos de licenças a autorização por parte dos autores. Portanto, conseguimos aqui com essa estratégia, com esse novo instrumento jurídico europeu, proteger o autor. Do outro lado temos um Regulamento Geral de Proteção de Dados e esse Regulamento Geral de Proteção de Dados traduz um princípio em que toda a proteção, todo o tratamento de dados tem de ser considerado como um fim último e o fim último é a proteção da humanidade. E, portanto, não obstante esse rigor, que é acentuado relativamente aos dados sensíveis que são aparentemente proibidos o seu tratamento, mas que nas suas exceções permite um espaço garantido à própria ciência e à investigação. E, portanto, mesmo tratando-se de dados sensíveis, temos naturalmente aqui um espaço, uma derrogação, que pode ser naturalmente um espaço que a ciência precisa para poder evoluir. É evidente que, à luz da nobreza da informação que nós temos na mão, quando estamos a falar de dados genéticos, de dados de saúde, e dados de saúde envolve um mundo de informação. A nobreza desta informação exigiu do legislador europeu que proibisse o seu tratamento, permitisse uma derrogação, mas permitisse essa derrogação não de forma leviana. E, portanto, mesmo tratando-se de uma informação que pode ser concedida naturalmente após a sua aprovação pelos comitês de ética, ela precisa de ser naturalmente trabalhada, tendo em conta as exigências do próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados. E, portanto, naturalmente, quanto à sua finalidade e finalidades sucessivas, naturalmente vai haver espaço para esta discussão, naturalmente, quanto à natureza da sua própria informação, naturalmente, quanto à segurança que os próprios operadores podem e devem oferecer para que aquela informação seja verdadeiramente segura e protegida à luz, naturalmente, da legislação, quer da legislação europeia e portuguesa, quer da legislação do Brasil, e, portanto, dizer que sim, a investigação tem aqui um espaço para crescer, a pesquisa tem um espaço para crescer dentro do grande paradigma da ciência aberta, naturalmente com as cautelas de proteger a pessoa humana, a pessoa natural e, com isso, proteger a humanidade. Senhora professora, é como me apraz dizer, num primeiro olhar, relativamente à questão que me colocou de forma tão amável. Muito obrigada. Obrigada, professora Cristina. Professor Danilo, eu gostaria dos seus comentários, assim, nessa perspectiva brasileira, qual é a sua opinião, assim, em relação a essa questão? Obrigado, Márcia, antes de tudo, obrigado Hospital de Clínicas Porto Alegre pelo convite para participar desse evento tão importante, tão significativo para a comunidade científica. Prazer estar ao lado, ter o convite da Márcia Fernandes, estar ao lado dos amigos Cíntia, Fabiano, professora Cristina, e aqui indo direto ao ponto do comentário, né? Fica muito fácil, né, falar depois da professora Cristina, mas eu vou dar uma ênfase aqui, não diria o autor, né, mas para surpresa de ninguém, vou dar uma ênfase mais à questão da produção de dados, né, e como a professora também abordou, ficou muito claro isso, né, ficou explícito até na resposta da professora Cristina, que há uma tensão aqui entre dois movimentos, duas tendências,
que, de certa forma, difere do seu âmago, a produção de dados e a ciência aberta. E tanto essa tensão é real teoricamente, quanto ela foi concreta, de fato, por exemplo, na reação da comunidade científica ao GDPR, né? A gente pode traçar um pouquinho, poucos anos atrás, quando uma primeira versão vazou do GDPR, justamente para fazer esse teste, uma das comunidades que mais diretamente afrontaram e procuraram identificar problemas em relação à sua atividade causados potencialmente pela nova regulamentação foi justamente a científica. E, nesse caso, essa movimentação deu frutos bastante concretos. Ainda é cedo para falar, digamos assim, de muitas interpolações digamos assim, definitivas da proteção de dados com o GDPR e ainda mais com o LGPD, né? Porque a LGPD não foi testada em praticamente nada. O GDPR está sendo testado, tem vias de começar a ser testado, está sendo testado. No momento, já temos muitos resultados, não somente em discussões dos efeitos da produção de dados para a pesquisa científica, mas muito ainda vai acontecer no caminho. E essas realidades são diferentes por partirem de pressupostos diversos sobre uma coisa que é comum, são os dados pessoais, claro. Inclusive para a comunidade científica, os dados de uma forma geral. Mas aqui no que interessa, no que é o ponto mais, digamos, é o núcleo duro da questão, a gente vê que a ciência aberta entende ser necessário, pelo menos útil para a sua viabilização, que os dados sejam considerados praticamente como commons, como instrumentos que, enfim, com todos os efeitos que podem ter para o direito de autor, mas que sejam, não vou dizer publicamente, né, mas acessíveis de uma maneira mais ampla possível para a finalidade para o bem da comunidade científica. Já a proteção de dados considera os dados como os pessoais, como um atributo da personalidade. E, justamente por isso, não podem fazer olhos grossos, vista grossa, a utilização de dados pessoais que possa eventualmente causar dano à pessoa. E nesses dois pontos, ambas, a professora Cristina mencionou essa ideia, que há um elemento comum, obviamente, se a gente ligar as linhas em determinado momento se encontram, seja o princípio da democratização, que a professora mencionou, seja a própria ideia de que, no fundo, você está procurando dois aspectos que se justificam pelos potenciais benefícios da sociedade, no caso, digamos, a sociedade dos indivíduos, mas a sociedade de uma forma geral. E no que isso pode fornecer subsídios para uma resolução dessas eventuais tensões, porque em relação a uma análise um pouco mais aplicada desse problema, né, as perspectivas vão sempre diferir. Né? Então, não é função nossa, nem uma possibilidade real a gente fazer que haja uma, digamos assim, uma comunhão teórica entre as perspectivas que são diversas. Mas como que elas podem conviver de uma maneira até, digamos assim, não somente harmoniosa, como até cúmplice em algumas dos seus efeitos? Bom, veja bem, há uma possibilidade muito grande que elementos de proteção de dados, de fato, possam também auxiliar a atividade científica, ainda que, a princípio, se concretizem algumas atividades que sejam vistas como restrições, como limitações à utilização de dados, mas nós já estamos assistindo, por exemplo, uma atualização bastante consistente de princípios éticos de pesquisa que vão sendo cada vez mais vão absorvendo cada vez mais referências que seriam típicas da matéria de proteção de dados ou mesmo da ética de dados, que em alguns pontos, para alguns atores, se refere hoje em dia como um capítulo à parte, ou como uma subseção autônoma das discussões éticas, inclusive com bastante ressonância e identidade com a própria ética e pesquisa. Portanto, essa atualização de postulados éticos para recepcionar princípios e parâmetros de proteção de dados parece ser uma tendência que concretamente já vem trabalhando para que haja uma interpolação, uma ressonância entre essas matérias. Essa interpolação também se revela
cada vez mais frequente discussão sobre o recurso a princípios éticos e boas práticas para vários dos atores da comunidade que trabalha com pesquisa, e boas práticas que se atenham também à necessidade de concretizar alguns elementos que são típicos da proteção de dados, elementos de segurança da informação, elementos da tão falada anonimização e utilização de dados agregados para pesquisa e de que se evite ao máximo que a pesquisa seja, em seus resultados, capaz de revelar tais dados, a aplicação do princípio da minimização, o princípio da necessidade para o uso, para a coleta e tratamento dos dados. Enfim, o fato da proteção de dados dá um recado muito claro que os dados são importantes não só pelo seu valor, digamos assim, científico, vamos chamar assim, no uso quase coloquial da palavra científico, mas também por serem atributos da personalidade que devem ser tratados com o devido respeito e cuidado somente por esse efeito, já é uma chave que dá um recado bastante sonoro, eu acho, para que o seu uso não que seja impedido ou limitado em relação às suas potencialidades, mas que ele possa ser modulado de forma que sejam atenuados os efeitos nocivos de uma eventual abertura excessiva, de um eventual conhecimento pela sociedade de aspectos que podem se referir não somente a uma pessoa, mas uma sociedade. O que diria a ética e pesquisa se por acaso fica patente, estou dando uma situação hipotética, que membros de uma determinada comunidade, que moram em uma determinada região de determinado país, que tem enfim, eu nem sei o termo correto aqui, estou falando do Hospital das Clínicas, mas tem uma configuração genética tal, que eventualmente os impeça de exercer determinadas atividades. Quer dizer que uma empresa que trabalha naquele lugar, que precisa um trabalhador com aquele perfil, vai se mudar do local, você pode ter efeitos dessa magnitude. Isso ainda mais em pesquisa que eventualmente pode não ser conclusivas a determinados respeitos. Então, a gente tem que tomar cuidado até com aspectos coletivos, não somente no individual. Né? Eu me lembro, o próprio professor Rodotà dizia que a questão dos dados genéticos era uma porta aberta para a consideração dos efeitos coletivos da proteção à privacidade. E, nesse sentido, você tem hoje em dia ainda uma porta aberta pelo fato de que, reconhecendo todas essas, digamos assim, problemas, essas limitações eventuais, as normas de proteção de dados podem trazer um benefício, já vem trazendo benefício para essas atividades de pesquisa. Veja, tanto o GDPR quanto o LGPD, talvez o LGPD ainda não tendo sido em elementos ainda potenciais ou não testados, eles abrem a possibilidade e deixam mais segura, digamos assim, a possibilidade de uso de dados pessoais para fins secundários, o que é fundamental para a pesquisa, ainda mais aquela pesquisa que não se baseia somente em lastro de dados clínicos, não só a pesquisa clínica, mas tantas outras, a epidemiológica, tantas outras que cada vez mais hoje necessitam de dados, os ditos administrativos, né? Acho que é isso que falam na comunidade científica. E, veja bem, a própria LGPD, diretamente, ela abriu um pouco mais a possibilidade de uso, digamos assim, legítimo de dados, no sentido que ela foi além da própria lei, da Lei de Acesso à Informação, ao permitir o recurso pelo pesquisador a dados pessoais, não necessariamente anonimizados, sempre que a anonimização possa se revelar um obstáculo à qualidade da pesquisa. Claro, reforçando o tom em relação ao segredo, a não possibilidade de revelação de dados pessoais dos resultados. Enfim, me parece que é um grande recado aqui de estabelecer, o recado para os cientistas e pesquisadores, que devem ser estabelecidos salvaguardas necessárias e pertinentes para os dados pessoais, até para que haja devida confiança entre as duas, não somente entre as duas disciplinas, mas para a própria sociedade. Perfeito. O tema realmente é muito interessante, né? Mas eu gostaria de avançar nessa discussão, convidando a professora Cíntia e o professor Fabiano a comentarem, porque o Hospital de Clínicas, por exemplo, é um hospital público, né? E a gente sabe que, pela Lei Geral de Proteção de Dados, assim pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, a governança e boas práticas, né, na promoção dos direitos de proteção de dados pessoais, exatamente o recado que a professora Cristina e o professor Danilo mencionaram, as salvaguardas com relação a de que forma esses dados pessoais e sensíveis podem ser bem protegidos, assim como uma cultura institucional ser modelada em relação a isso,
Então, eu gostaria de ouvir muito a professora Cíntia, que inclusive foi matéria da sua livre docência, essa temática, e o professor Fabiano também, a respeito dessa questão. Professora Cíntia. Sim. Bom dia a todos, é uma enorme satisfação estar aqui com vocês nesse evento super prestigiado, né? Já há 40 anos esse evento, então parabenizo o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na pessoa da professora Márcia Fernandes, uma querida amiga, com quem divido vários espaços no tema, em debate e proteção de dados, também os meus caros amigos, professora Cristina Caldeira, Danilo Doneda, Fabiano Menck, uma satisfação enorme. No que diz respeito à pergunta, né, os códigos de boas práticas, eles são exemplos de corregulação. E esse é um tema até muito debatido, foi pelo menos na União Europeia, se a corregulação seria viável diante desse contexto em que a gente trata de um direito fundamental. Mas ele tem se mostrado um mecanismo muito eficiente, pelo qual há esse compartilhamento na responsabilidade de estabelecer regras, procedimentos, para fins de que tanto empresas privadas quanto órgãos públicos possam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, os códigos de boas práticas, eles são entendidos como esses documentos normativos internos, que os órgãos públicos ou empresas privadas elaboram para estabelecer procedimentos e outras peculiaridades do tratamento de dados que eles realizam. Então, como é algo muito peculiar, cada atividade, então, por exemplo, se é um órgão público de saúde, mas que tem uma análise clínica laboratorial, as peculiaridades desse tratamento de dados são distintas de um outro setor médico que é só atendimento a pacientes, né? E não faz. Então, cada tratamento de dados tem a sua peculiaridade que vai ser enfrentada, esmiuçada nesses documentos internos. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz um conceito, né, do que seria e evidencia o próprio conteúdo desse Código de Boas Práticas no artigo 50. Então, nesse documento, deve-se estabelecer quais são as condições para organização, também o regime de funcionamento, procedimentos, ou seja, esses códigos, eles devem pontuar cada direito previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, em especial o artigo 18, e esclarecer de que maneira os titulares de dados eles exercem ou podem exercer esses direitos. E, inclusive, no que diz respeito ao direito de acesso, o ideal, até um parecer do Grupo de Trabalho 29 na União Europeia, sugere um canal aberto, ou seja, um atendimento até uma hotline à disposição, em que o titular de dados entre em contato para exercer, por exemplo, o direito de acesso, e ele já recebe uma resposta imediata. Por algoritmos, inteligência artificial, é possível detectar que o tema do pedido do titular é direito de acesso. Então, ele recebe uma resposta, olha, recebemos a sua solicitação, em breve entraremos em contato. Claro que, pelo prazo que a própria lei estabelece, até 15 dias para oferecer todas as informações no que diz respeito ao direito de acesso, que a lei determina. Então, esse é um exemplo, né? Agora, eu queria destacar aqui, seguindo até as colocações que o professor Danilo Doneda colocou, eu acho que um ponto muito importante nesses documentos é a anonimização, principalmente nesse contexto da área da saúde. Até porque, se a gente analisar a Lei Geral de Proteção de Dados, a anonimização ela é fundamental. Ela é um direito do titular dos dados, um direito previsto no artigo 18, inciso 4º. Além disso, é uma recomendação, a anonimização, como uma das bases para o tratamento de dados pessoais sensíveis, no artigo 11, inciso 2, a linha C, e também é uma hipótese que autoriza a manutenção das informações pessoais, mesmo após o término do tratamento, segundo o artigo 16, inciso 2º. Além da anonimização, que é entendida pela lei como aplicação de meios técnicos razoáveis disponíveis no momento do tratamento de dados,
para desassociar essa informação a quem diga respeito, de forma direta ou indireta. Então, perde essa possibilidade de identificar, ou perderia, né? Porque chegou-se a cogitar a possibilidade de uma anonimização robusta, que seria aquela anonimização que não poderia ser quebrada, que não poderia ser revertida. O problema da anonimização robusta é que ela se tornou, primeiro, um paradoxo, porque quanto mais anônimo é o dado, menos útil ele passa a ser. Isso até é um texto do Paul, um texto muito interessante sobre o tema, ele evidencia, né, esse paradoxo. E por isso, há alguns processos como pseudonimização, que a lei também traz no parágrafo 4º do artigo 13, que a pseudonimização seria, então, esse tratamento por meio do qual o dado ele perde a capacidade de identificar a pessoa, direto ou indiretamente, se não for utilizado um outro recurso, né, informação adicional, que deve ser mantida separadamente pelo controlador e em ambiente seguro e controlado, para que não possa, por exemplo, uma invasão de dados, correlacionar essas informações adicionais àquele conjunto de dados, reidentificando as pessoas. O problema da anonimização é que o direito, assim, ele não vai responder para a gente qual técnica é melhor, porque, na verdade, se utilizam algoritmos de anonimização. E existem vários, né? Tem duas abordagens, basicamente, de anonimização, que é a aleatorização, que você altera um pouco a veracidade dos fatos, né, para tentar eliminar essa correlação com o titular, e abordagens de generalização, que você reduz, por exemplo, a granularidade de localidade. Ou seja, você retira informações como estado, bairro, cidade, deixa só o país, você aumenta o número de pessoas. E a partir dessas abordagens, alguns algoritmos foram desenvolvidos. Por exemplo, a privacidade diferencial, que ele envolve um conceito matemático bem robusto, e em que essa visualização por parte de terceiros não conseguiria identificar, né? Então, na verdade, essa privacidade diferencial, o algoritmo, quando esses dados são visualizados por terceiros, eles não conseguem identificar a pessoa sobre quem a informação diga respeito. Mas o documento original, que, ou seja, para pesquisa, como a gente trabalha muito com a utilidade dos dados, dessas informações, então o documento original se mantém íntegro. É possível também utilizar uma outra ferramenta de edição de ruídos. Então, por exemplo, você coloca num conjunto de dados 5 anos a mais na idade, para todo mundo, né? Então, esse é um exemplo. Mas existem outros, como a agregação de dados, né, que é denominada o algoritmo K-anonimização, porque esse algoritmo inviabiliza essa distinção das pessoas a partir do K1, desse conjunto e registros pessoais. Essa K-anonimização pode ser feita também por de supressão, né? Então, a supressão, ou seja, você retira informações, parte, por exemplo, de um documento de identificação pessoal, e você acrescenta um símbolo, como asterisco, um hífen. Essa é a forma de anonimização denominada agregação por supressão. E aí, em desenvolvimento de outro algoritmo, né, mais desenvolvido, foi a L-diversidade, que entende, então, ela parte do pressuposto de não permitir essa inferência de atributos, né, sobre a pessoa que diga respeito. Uma outra técnica mais refinada é a L-proximidade, ou seja, ela reduz ainda mais essa granularidade. Enfim, são várias formas e técnicas de anonimizar que a gente tem que pensar. Cada área da saúde, cada pesquisa que é realizada, vai trabalhar com um algoritmo diferente. E isso, na verdade, quando se elabora esses códigos de boas práticas, tem que consultar esses matemáticos, e claro que isso envolve um custo, né? Então, essas técnicas, elas são avaliadas pela eficiência, ou seja, o custo. E o custo envolve esses recursos computacionais, como memória e poder de processamento, para desenvolver todas essas ferramentas de anonimização, além
da ferramenta de segurança da informação, porque esses dados todos têm que ser mantidos de forma controlada e segura. E também, além dessa eficiência, também a efetividade, ou seja, para que manter essas informações pessoais se eu não identifico e não é útil, né? Então, por isso, são essas duas análises, né? Eficiência e efetividade, que nessa conversa, para que os cientistas da computação entendam a necessidade desse órgão de pesquisa, de órgão público de saúde, de pesquisa, por exemplo, para poder aconselhar qual a ferramenta de anonimização mais interessante. Além disso, a gente espera que, assim como na União Europeia, teve um parecer específico sobre a anonimização, a gente espera que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aqui o professor Danilo Doneda é o ilustre representante, né, o primeiro nomeado, a gente espera que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados possa elaborar um parecer para explicar melhor todas essas técnicas, talvez sugerir algumas técnicas para determinadas funções. O problema é que a tecnologia muda muito, e essas ferramentas, esses algoritmos de anonimização, eles evoluem e tendem a evoluir de maneira muito rápida. Então, é necessário sempre revisar esses códigos de boas práticas para adotar essas condutas conforme, eventualmente, os regulamentos da NPD e a própria Lei Geral de Proteção de Dados. E também eu queria concluir a minha fala destacando que essas políticas são fundamentais até por além de responder ao princípio da transparência, porque os titulares e a sociedade sabem, né, as medidas, os procedimentos adequados à Lei Geral de Proteção de Dados, o parágrafo 1º do artigo 52, ele insere a elaboração dos códigos de boas práticas como uma forma de atenuar eventuais sanções, até porque isso revela uma boa-fé, né, dos agentes de tratamento de dados pessoais. Então, são documentos extremamente relevantes, até para orientar os próprios funcionários sobre as práticas que devem ser feitas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. Então, seriam essas as minhas considerações, professora Márcia. Muito obrigada novamente. Obrigada, professora Cíntia. De imediato, professor Fabiano. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, professora Márcia, saudar pela iniciativa. Gostaria de cumprimentar os colegas, a professora Cíntia, a professora Cristina Caldeira, professor Danilo Doneda, amigos. Gostaria também de saudar o Hospital de Clínicas pelo evento, realmente maravilhoso. Nós comentávamos aqui nos nossos encontros preparatórios desse evento que eu me criei dentro do hospital, né, por ser filho de médico do Dr. Carlos Henrique Menck, e então para mim é um motivo de orgulho estar presente aqui nesse evento virtual. Bom, é difícil de fazer alguma complementação diante de uma fala tão completa, né, e com um poder de síntese tão apurado da professora Cíntia, no que diz respeito a essa questão de boas práticas, enfim, né, de uma cultura institucional que pode ser criada também, que eu acho que essa é uma das preocupações da pergunta, especialmente numa instituição de saúde e com as particularidades também do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, se a gente for né, levar em consideração que é, ao mesmo tempo, né, uma instituição de saúde voltada com uma vinculação acadêmica com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vinculada também a um ministério, né, o Ministério da Educação. Então, isso é uma particularidade dessa instituição aqui que nós estamos hoje. Eu acho que os hospitais têm particularidades também, porque e o tamanho do Clínicas, especialmente, né? Porque é um hospital realmente gigantesco, ele tem uma complexidade, às vezes, talvez de um pequeno município, a gente poderia assim dizer, a circulação de pessoas, né? De profissionais da saúde. Então, nessa questão da cultura, né? É algo que se coloca para todos, na verdade, porque nós, a rigor, não temos uma cultura de proteção de dados tão aflorada, tão intensa, se a gente for comparar, por exemplo, do ambiente do qual a professora Cristina vem, né? A tradição da legislação de proteção de dados europeia, ela remonta, né, à década de 70, de 1970. Nós estamos agora criando nossa legislação de proteção de dados, muito embora nós tivéssemos, e temos ainda, né,
as legislações setoriais. E aqui também na área da medicina nós temos as legislações setoriais, as legislações que vêm, né, as regras que vêm infralegais do Conselho Federal de Medicina. Bom, no que diz respeito a essa conscientização, eu acho que o que todos devem fazer, os hospitais também e o clínicas, e está fazendo, nós sabemos disso, é a implementação da LGPD. A gente sempre menciona, né, aquela questão do mapeamento dos processos de tratamento de dados pessoais, ou seja, quais são os diversos processos de tratamento de dados pessoais que nós temos nas instituições, especialmente no hospital de clínicas, os treinamentos dos colaboradores, e aí eu chamo a atenção de novo para esse grande desafio, porque nós estamos falando de colaboradores variados, de diversas profissões, né? São em tratamentos médicos, nós temos variados profissionais da saúde que vão intervir. E nesse esforço de aculturar e implementar a LGPD, nós passamos, então, pela documentação de tudo que é feito também, né? Esse é um ponto bastante relevante. Eu ia até mencionar esse aspecto que a professora Cíntia antes destacou, né, que a implementação do programa da adoção de políticas de boas práticas de governança é um dos critérios para aplicação de sanções. A gente muito fala, né, vamos dizer assim, dos temores que teremos quando vierem as sanções da ANPD. A ANPD ainda ela é teórica, porque não está funcionando. A ANPD tem dificuldades, porque tem na sua estrutura 36 pessoas, né, então isso é um outro empecilho, que é a questão das condições da fiscalização. Mas a fiscalização, quando vier, ela vai, possivelmente, talvez até por auditorias que possam fazer parcerias com a ANPD, ela vai bater nas portas, a gente espera isso. Então, eu imagino as instituições de saúde, o hospital de clínicas, preparado para, e a gente sempre fala isso, né, nessa abordagem mais prática, para encarar uma autoridade, e no caso tomando as medidas que, em muitos casos, e eu acho muito importante isso, elas devem ter sido documentadas, antes da edição da LGPD, elas foram tomadas, de demonstrar tudo isso que foi feito, né? A partir dessa documentação e da implementação dessas medidas em caráter, isso é muito importante, de continuidade, né? A LGPD fala, aquela regra de práticas de boas práticas de governança, ela está num contexto que fala de segurança também. Então, há uma regra dos artigos 46, né, anteriores ali aos 50 das boas práticas, que fala da necessidade de implementação de medidas de segurança de modo contínuo. Então, a LGPD é a adoção de medidas e tem uma palavrinha-chave na LGPD, que é a demonstração, né? Poder demonstrar a adoção das medidas que foram implementadas na instituição. Então, esse caráter contínuo me parece algo bastante relevante. Também chama a atenção da famosa figura do encarregado, né, que deve ser indicado, né, vai ter uma zona de penumbra, que não é o caso do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, das instituições de saúde, que é a partir do porte, né, das instituições que vão necessitar de um encarregado ou não. No setor público, o encarregado é necessário, né, por determinação específica da seção da LGPD que trata do tratamento de dados no poder público. Então, essa figura do encarregado, né, que às vezes congrega um número maior de pessoas, me parece muito interessante, muito importante também, porque ela é essencial para aculturar a empresa, à medida que o encarregado faz essa interface, né, entre a instituição, os usuários, que são, daí no caso, né, pacientes, ou todos aqueles que interagem em alguma medida com o hospital, e a ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a figura do encarregado é uma figura que me parece realmente central, né, para essa tarefa de aculturação no ambiente de todos, em especial também das instituições de saúde, porque ele faz, né, ele tem esse papel de hub, né, de comunicação entre esses players todos. Então, eu diria assim, né, concluindo que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre ele tem grandes desafios, as instituições de saúde têm grandes desafios, né? E depois, né, se a gente tiver um tempo para tratar da questão do prontuário, eu gostaria de tratar de outros desafios relacionados aí à documentação mais especificamente.
Muito obrigada, professora Cíntia, professor Fabiano. Em razão do horário, eu vou fazer já as duas últimas perguntas, uma para o professor Danilo, outra para o professor Fabiano, e vou deixar a professora Cristina e a professora Cíntia complementarem naquilo que elas se sentirem mais familiarizadas e quiserem fazer algum comentário. Então, eu gostaria de, primeira questão, né, professor Danilo, relacionada especificamente às responsabilidades. A gente sabe que a lei, né, uma das coisas que sempre se preocupa são as responsabilidades. Quem responde, como responde, de que forma responde, e qual é o partilhamento dessas responsabilidades, principalmente quando a gente está diante de uma instituição pública. E já de imediato, né, professor Fabiano, já colocando a segunda questão, relacionada realmente aos prontuários eletrônicos. A gente sabe que na área da saúde, os prontuários eletrônicos são fundamentais, né, para a garantia dos direitos. E, em razão do princípio do acesso aos prontuários eletrônicos, os pacientes já tinham acesso aos seus prontuários, mas ainda agora, com a LGPD, isso se reforça. Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, na área da saúde, tem uma série de questões que o prontuário é um documento que não é meramente um documento, às vezes, passível de acesso ao paciente, mas que tem uma série de informações que, às vezes, não é adequado, né, o devido conhecimento de todas as informações. Então, eu gostaria da sua opinião em relação a isso. Então, começando, professor Danilo, a gente tem mais aqui o tempo sempre é inimigo, né, das boas causas, como eu digo, né, o tempo sempre é inimigo das boas causas. Mas a gente tem aqui aproximadamente uns 7, 8 minutos, então eu mais ou menos dividiria aí entre os dois professores e deixo a palavra também à professora Cristina, à professora Cíntia, para uma última finalização. Professor Danilo. Obrigado, Márcia. Vou tratar bem o tempo mesmo, porque eu acho que muito da resposta, a questão que foi colocada aqui, remete à questão anterior. Pelo seguinte, aqui se trata da responsabilidade, como trabalhar o compartilhamento de responsabilidade entre diversos atores envolvidos em pesquisa em saúde. Bom, o que a LGPD nos traz de novo aqui? Em relação à responsabilidade, enfim, a primeira observação é que ela vai ser bastante ampla, de qualquer forma. A gente pode estar, é uma discussão que está viva em doutrina agora, diante da responsabilidade objetiva ou subjetiva, mas ainda que seja subjetiva, ela vai ser muito abrangente, vai haver presunção de culpa, não é o caso aqui, mas em muitas hipóteses vai se referir à responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação, de certa forma, vai modelar um pouco o espírito enfim, é bastante abrangente. Agora, ela é uma responsabilidade que, muito provavelmente, ela vai também ser, na prática, isso aqui é um palpite meu, enfim, seria objeto de uma discussão no outro fórum, ela pode ser bastante amoldada, formada, e até, de certa forma, influenciada por meio de aplicação de algumas técnicas de dosagem da dosimetria sancionatória que procuram atenuar as sanções, quando verificadas medidas proativas, que procurem minimizar o dano, que procurem colocar a responsabilidade nos devidos lugares, enfim, que procurem deixar claro que não se está procurando ilidir a responsabilidade do controlador, operador, quanto ao uso dos dados. As diferenciações feitas na LGPD entre controlador e operador são importantes, mas, enfim, aqui uma coisa pessoal minha, eu não acho que é o primeiro ponto que deve ser visto agora, mesmo porque são diferenciações que a experiência dos países nos diz que muitas vezes é até sobrevalorizada. Aqui a gente fala muito disso porque a gente tem uma tradição muito forte em trabalhar a responsabilidade civil em vários outros setores, acaba sendo uma carta de coringa, né, entre aspas, do jurista, mas em proteção de dados, a gente já tem uma certa experiência que nos diz que, em muitos casos em que há uma incerteza fundada entre os papéis de controlador e operador, muitas vezes, para não dizer a enorme maioria das vezes, está-se diante de casos de controladores conjuntos, nos casos nos quais a responsabilidade vai ser total e
idêntica para ambos. Então, acho que aqui nesse ponto que a gente vê se preocupando com a questão da responsabilidade, tem que se preocupar, antes de tudo, em trabalhar com as medidas proativas que, eventualmente, ilidam os efeitos. Procurem, num plano de accountability, deixar claro a responsabilidade demonstrada pelos atores, pelos agentes de tratamento de dados, até para evitar o agravamento de medidas de reparatórios. Isso pode ser feito por muitos meios, a Cíntia, o Fabiano já tocaram, mas enfim, a governança dos dados, a realização de estudos de impacto e análise de dados, e como falei antes, a implementação de elementos de ética de dados nas aferições pelos conselhos de ética e pesquisa. E também acho que é muito importante o papel do envolvimento da comunidade científica como indutor dessa discussão, até porque, como são responsabilidades que muitas vezes vão ser, na prática, compartilhadas, é necessário que todos contribuam na exata medida da sua participação. É isso. Professor Fabiano. Perfeito. Bom, no que diz respeito ao prontuário eletrônico, colega Márcia, eu primeiro queria assim também colocar o seguinte: a LGPD, no artigo 1º, ela diz, ela enuncia que ela se aplica inclusive aos meios digitais. Então, a LGPD está nos passando uma mensagem aqui de que nós temos que cuidar com o meio físico também. Então, hoje, nas implementações de LGPD, muito se pergunta, sim, e o que acontece em cima da mesa, né? Porque muitas vezes tem o digital, ele é impresso, ou ele é um nativo físico, né? Um documento nativo físico. Nós podemos falar até de um próprio prontuário físico, né? E nós temos que tomar cuidado também com o documento físico. Então, eu expandiria também a preocupação ao prontuário físico, né? E nesse sentido, né, falando de prontuário físico ou de prontuário eletrônico, devem ser tomadas as devidas cautelas, né? Claro que as regras da LGPD contemplam os princípios, finalidade, né, necessidade, etc. E eles são, como disse o próprio professor Doneda, numa publicação, especialmente da finalidade, poderoso, ou seja, eu preciso me ater às finalidades para as quais eu coletei o dado pessoal. Mas tem um ponto muito importante na qualificação aqui, que eu acho, do prontuário e do dado relacionado ao paciente, e aqui eu remeto ao que antes eu mencionei, que são as resoluções do Conselho Federal de Medicina, porque essas resoluções do Conselho Federal de Medicina, eu me refiro especialmente aqui a 1821, de 2007, ela tem uma abordagem um pouco confusa sobre o prontuário, e ela diz assim, o prontuário é propriedade física da instituição, né? E depois ela vai dizer que os dados ali contidos pertencem ao paciente. Na minha ótica, essas conceituações da resolução elas não são conformes à LGPD, porque a LGPD e as regras internacionais, inclusive o regulamento europeu lá, né, onde, por exemplo, em Portugal vigora, da professora Cristina, elas tratam o dado pessoal como um dado relacionado, né, a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Então, quando a lei fala em informação relacionada à pessoa, ela afasta essa ideia de propriedade ou pertencimento, né? O dado é relacionado à pessoa e essa disciplina da proteção de dados, então, ela vai tentar estabelecer regras e responder às perguntas de quem, em qual situação, pode tratar dados pessoais, quais os limites disso. Então, esses conceitos que normalmente aparecem de prontuário, e me parece que essa é uma primeiro esclarecimento bastante necessário, esses conceitos me parecem inadequados, né? Então, a pergunta é quem pode, em determinado momento, né, ter acesso àquela informação. Então, por exemplo, no prontuário do paciente, nós vamos ver, de novo, as equipes de saúde interdisciplinares podendo ter acesso àquela informação, né? E aí, de novo, a necessidade da gestão desse acesso, né? De autorizações de acesso aos sistemas e etc. Mas me parece que isso não se pode evitar. Então, nós não temos como tratar de um regime de propriedade, porque o regime de propriedade é aquele regime que exclui, né, determinadas pessoas, dado o caráter mais absoluto desse direito. Então, nesse aspecto, né, a gente tem que fazer essa nova releitura conceitual dessas regras que nós temos e depois vislumbrar que a própria LGPD trata, né, do direito de acesso. E esse direito de acesso, para a LGPD, ele deve ser simplificado. Claro, e aqui eu vejo uma grande dificuldade de implementação da LGPD, que começa pela própria identificação do usuário. A professora Cíntia mencionou aqui, né, a iniciativa europeia do artigo 29, do acesso mais facilitado.
nós precisamos também levar em consideração que aqui, no nosso caso, nós estamos diante de dados sensíveis que precisam, né, do consentimento para o seu tratamento. No caso dos profissionais da saúde, tem uma exceção onde o consentimento é desnecessário, né, para fazer o tratamento do paciente, mas esse acesso, e eu não tenho a resposta aqui efetivamente de como implementar isso, porque me parece bastante dificultoso, né, ele deve ser garantido ao paciente, mas eu chamo a atenção porque na pergunta da professora Márcia veio também aquele input de informações que às vezes são colocadas pelo médico, né, de uma informação de algo bastante peculiar dele, que na minha ótica, me parece que não precisa necessariamente ser divulgado ao paciente. Então, me parece que aquelas informações mais, eu diria assim, mais fluidas, mais correntes do tratamento do paciente devem ser divulgadas, mas às vezes tem as anotações do prontuário que o médico faz para si, que são muito particulares, que me parece que não precisam ser divulgados. Isso é uma preocupação que muitas vezes a gente enxerga, né? A gente escuta de médicos, de próprios desenvolvedores de prontuários eletrônicos, né? Então, eu diria, professora Márcia, que esses seriam alguns dos inputs relacionados a essa questão do prontuário eletrônico. Eu vejo aqui bastante dificuldades na implementação e da identificação do usuário para obter essa informação à distância. Isso é uma das dificuldades que nós temos na internet como um todo, né? Quem está vindo obter informação é mesmo a pessoa que diz ser, e agora na pandemia ainda mais, tendo em vista a diminuição dos contatos físicos para as pessoas se identificarem presencialmente. Bom, eu acabei de receber aqui uma mensagem dizendo que a gente tem um pouquinho mais de tempo, já que a mesa está sendo bastante interessante. E tem algumas perguntas aqui no chat que eu gostaria já também de oportunizar a professora Cíntia, a professora Cristina. Uma das perguntas, o professor Fabiano acabou de responder, que diz respeito à questão do prontuário eletrônico, nós já comentamos isso, mas a outra pergunta diz respeito a professora Cíntia, talvez a senhora possa responder essa questão. Quem seria a pessoa ideal para ficar com a tarefa de encarregado numa instituição pública na área da saúde? Quais as características, né? E eu de imediato já vou colocar uma segunda questão para a professora Cristina, que também pergunta, professora Cristina, aqui, se no Regulamento Geral de Proteção de Dados, né, se existe, qual é o grau de interferência desse regulamento nos países europeus, na qual fazem parte da União Europeia, ou seja, a sua obrigatoriedade na implementação, e a sua relação com a legislação brasileira, assim, na sua visão, como essas interferências vão ocorrer. Também há outras perguntas nesse sentido de como há mais de uma pergunta, na verdade, no sentido de como há essa relação vai existir entre as duas formas de legislação. E eu acho que seriam essas, podendo sistematizar assim, as grandes perguntas, seriam essas. Então, professora Cíntia. Sim, essa pergunta é muito... A gente tem que olhar para o artigo 41 da LGPD, o parágrafo 1º. Quais são as funções do encarregado? Ele recebe a reclamação dos titulares e toma providências. Recebe comunicação da NPD e sugere providências. E também ele orienta funcionários, ele também revisa os contratos, por exemplo, entre controlador e operador, para orientar essas melhores práticas. Então, o encarregado realmente é um profissional de alta complexidade, porque ele tem que conhecer muito bem todo o órgão público em que ele se insere, e então ele tem que ter esse conhecimento multidisciplinar de toda a atividade, de gestão de dados e também de informática, né? Então ele tem que ser pode ser um técnico de informática? Eu acho que até pode, mas eu não acho aconselhável, porque veja que ele
tem que adotar providências, e vários desses direitos aqui que os titulares exercem, ele tem que responder, olha, o direito de acesso não vai ser possível nesse momento, até, sei lá, o prazo legal, a gente vai responder. Ou outros direitos mais complexos, né, que talvez dependa de uma fundamentação jurídica, que ele já vai ter esse conhecimento. Então, eu acho que é um profissional multidisciplinar, que tem que conhecer muito bem a atividade, e como ele responde à autoridade, ele tem que ter ficar bem à vontade para redigir esses documentos, né? Então, eu sei que tem essa discussão, eu até me oriento mais pelos advogados, mas, claro, que desde que esse advogado tenha um conhecimento interdisciplinar. Muito obrigada, professora Cíntia. Professora Cristina. Ora, primeiro começo por agradecer os contributos dos colegas, que foram valiosíssimos. Muito obrigada a todos. De facto, estamos aqui no âmbito da aplicação territorial do próprio RGPD e, portanto, o que nós sabemos é que os dados dos titulares, dos residentes, dos europeus, podem naturalmente ser tratados por subcontratantes, por empresas que têm a sua sede fora da própria União Europeia. Portanto, nessa relação da União Europeia com o exterior, nós temos aqui algumas preocupações e muitos desafios, nomeadamente relacionando com o Brasil não teve até hoje uma decisão de adequação, o que significa que a transferência internacional da informação de dados pessoais obriga naturalmente a uma exigência suplementar ao nível das garantias relativamente a essa proteção. Quando estamos a falar da aplicação direta do regulamento em todos os países da União Europeia, pois é uma aplicação direta e automática e nós somos obrigados a observar o regulamento nas suas exigências sancionatórias, na própria consagração dos princípios, na consagração dos direitos e em todas as matérias. Mas devo dizer que tanto na sua relação com o exterior como na sua relação interna da União Europeia, em bom momento tivemos a felicidade de ter um regulamento com esta natureza, com este espírito, com esta abrangência. Porque ele verdadeiramente veio recentrar os valores, nomeadamente colocando a pessoa no centro da sua discussão. E toda a legislação, toda a produção, todos os instrumentos jurídicos, quer direito primário, quer direito secundário, todos eles acabam por encontrar no regulamento a concretização da humanidade que nós tanto ambicionamos. E, portanto, quer a criação do RGPD, quer a própria criação da LGPD e a sua publicação nunca foram tão importantes, nunca foram tão oportunos como estão a ser neste momento, sobretudo num contexto pandémico. E como diziam os colegas, provavelmente é um instrumento que vai balizar, até do ponto de vista do próprio investigador, os seus limites, até onde pode ir. É evidente que tratando de informação sensível, e naturalmente como o colega Feliciano nos disse aqui, as preocupações que os prontuários nos oferecem pela sua interação com diferentes redes, é evidente que há desafios que ainda não são concretizados, ou pelo menos não são ultrapassados com a legislação existente. É evidente que quando olhamos para o setor da saúde, quer no Brasil, quer na Europa, quer em Portugal, foi um setor muito sensível a esta mudança e que se adaptou, até se antecipou às exigências que agora quer a LGPD, quer o RGPD colocam. E na minha relação com o hospital, tive a felicidade de estar fisicamente no hospital várias vezes, sei que é uma matéria muito trabalhada interdisciplinarmente e, portanto, é uma preocupação real a manutenção e a proteção do direito e do titular e da proteção dos dados do titular. Sendo certo que os dados são do titular. E há pouco uma nota, enfim, acessória do médico já constitui uma interpretação sua e aí nesse sentido eu considero que tem que proteger também essa interpretação que é feita pelo médico e que não obstante estar patente no processo do paciente, há ali já uma distinção que eu posso fazer, nem que vá buscar outros instrumentos jurídicos para o fazer, mas relativamente ao RGPD e à LGPD, o que se pode dizer é que sim, o direito pessoal é um direito fundamental, não é o direito absoluto.
como não há direitos absolutos em sociedades democráticas, e por isso temos aqui uma margem para poder trabalhar esses desafios, essas questões que vão sendo naturalmente colocadas no dia-a-dia da instituição. E daí o Comitê de Ética, daí a produção de normas, a produção de códigos de conduta, a normalização internacional, se ela for observada, torna-se mais simples a política da proteção de dados de qualquer instituição, quer de uma universidade, um tribunal, um hospital. Bom, eu, com muita tristeza, na verdade, eu vou ter que finalizar, porque logo depois a semana continua aí com outras atividades, mas eu já gostaria de estender o convite para a gente fazer um seminário específico no hospital. Acabo de receber também essa solicitação da responsável pela pesquisa no Hospital de Clínicas, né? Porque eu acho que esse tema ele é um tema que merece ser discutido. Então, já de público, já menciono isso aqui aos colegas e depois eu vou repassar esse convite, mais trabalho para os colegas em relação a isso. Mas eu agradeço muito de coração a todos, né? E desejo assim que a semana seja ótima, que vocês tenham um bom dia. Agradeço muito a audiência. Também esse é um tema que nós teríamos sempre muita coisa a falar, né? Mas eu acho que as primeiras reflexões relacionadas a essa área, principalmente na área da saúde, que é uma área tão importante e que a gente sempre tem que cuidar com muito cuidado e com muito zelo, principalmente um hospital como o Hospital de Clínicas, que é uma referência no atendimento público, no atendimento pelo SUS, assim como pesquisa de referência, né, em âmbito nacional e internacional. Então, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez, em nome da coordenação da semana, né, a presença de todos, a colaboração, o tempo de vocês, e desejo mais uma vez um bom dia. Muito obrigada a todos.